Olá pessoal, chegamos agora para mais uma transmissão ao vivo para o concurso do TRE São Paulo 2016-2017 e nessa transmissão ao vivo novamente nós vamos resolver várias questões de informática para concursos. Aqui vai o principal alerta de como a gente resolve as questões, quem já conhece o sistema, mas para quem não conhece funciona assim, nós vamos resolver mais 6 questões e cada questão vai ficar sendo mostrada durante 2 minutos com um contador regressivo, e aí vocês têm 2 minutos para resolver a questão, e logo depois que vocês resolvem a questão, aí eu entro aqui ao vivo de novo e a gente faz a questão em conjunto e eu passo o gabarito também. Um grande abraço ao pastor Sérgio Reis, que está presente nessa transmissão ao vivo hoje, certo? E quem quiser ir deixando ali no próprio chat, deixando a sua resposta, e aí depois eu vou comentando as respostas, as perguntas e os questionamentos, certo? Então vamos lá, para a primeira questão de hoje. Primeiro eu vou colocar ela aí para vocês. E aí vamos soltar o contador agora aqui. Deixa eu só colocar o contadorzinho aqui de contagem regressiva. Vamos colocar ele direitinho aqui. Vocês vão ter 2 minutos então para resolver, ok? Encontro vocês daqui a 2 minutos então, pessoal. Bem, pessoal, vamos agora para a resolução da questão, mas antes de resolver a questão na prática, vamos só ler as mensagens que estão chegando aqui no chat. Então, aqui as respostas que a gente tem, vamos só observar. Ali um abraço para o Sérgio René Pessoa Vila Nova, de Recife, um abraço para o pessoal de Recife. Também da Hélida Marques, um abraço para o pessoal de Guarulhos, em São Paulo. Resposta letra D. A Hélida Marques, o Eduardo, letra D, o pastor Sérgio, letra D também. Ali a Vanusa Gama, boa tarde, Vanusa. O Fernando Furtado também indicou a letra D. É isso aí, pessoal. Vamos verificar então se a resposta de fato é a letra D, como o pessoal vem indicando. Observa, a questão disse a utilização de páginas na orientação retrato e paisagem. No mesmo documento Word é possível com. Nós vamos pegar agora aqui um documento do Word, acompanha comigo, acabei de abrir aqui o meu Word. E nós vamos observar aqui o nível do zoom reduzido e observa que eu tenho uma página aqui na orientação retrato. A orientação retrato é quando a página é vertical. Se agora o usuário ficar digitando aqui um determinado texto, deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte. Se o usuário ficar digitando um determinado texto e na próxima página ele deseja a orientação paisagem, o ideal é clicar, observa comigo, na guia Layout da página. Dentro da guia Layout da página, nós vamos encontrar um botão chamado Quebras.
e ali o usuário clica no botão quebras, escolhe quebra de seção próxima página. Quando eu vou inserir uma quebra de seção, isso quer dizer que essa nova seção pode ter diferentes configurações de página, como por exemplo, se agora eu clicar em orientação e em vez de retrato escolher paisagem, percebe que agora nessa segunda página ela ficou na orientação paisagem, que é a orientação horizontal, e eu digito meu texto. Então, neste exemplo é o exemplo da questão, onde no mesmo documento eu tenho orientação retrato na página 1 e orientação paisagem na página 2. Mas para realizar essa operação, uma parte do documento com uma configuração, outra parte do documento com outra configuração no Word, é necessário inserir algum tipo de quebra de seção. Então, voltando à questão, a questão dizia a utilização de páginas na orientação retrato e paisagem no mesmo documento do Word é possível com. E aí a resposta vai ficar ali, letra D de Dinamarca, quebra de seção inserida. Quer dizer, inserindo uma quebra de seção que é possível realizar a tarefa determinada nessa questão 1. Portanto, aí letra D de Dinamarca. Ok, pessoal? Nós já vamos resolver a questão 2 de hoje. Deixa eu só dar um abraço aqui para o pessoal que está chegando agora. Um abraço também ali ao Antônio de Pádua, de São Paulo, capital. O pastor Sérgio pedindo um chimarrão ali. E também um abraço ao Pablo Silva, que também chegou aqui na nossa transmissão ao vivo. Todos sejam bem-vindos e vamos lá. Vamos agora para a questão 2. Sempre lembrando para quem está chegando agora como é que funciona o nosso sistema de questões. Eu vou colocar agora no ar aí a questão 2. Nós vamos fazer agora a questão 2 e vai ficar um marcador de tempo, um temporizador regressivo de 2 minutos. Aí vocês têm 2 minutos para resolver a questão e também colocarem ali na mensagem do chat qual é a resposta. Passando esses 2 minutos eu resolvo a questão com vocês. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos colocar no ar a questão 2 de hoje. Está aí a questão, já vou soltar o temporizador aqui. Opa! Já vou soltar o temporizador de 2 minutos, só um minutinho ali, vamos encaixar ele. E agora vamos soltar o tempo. 2 minutos, pessoal. Já eu volto para a resolução da questão com vocês. Bem, pessoal, vamos para a resolução da questão, só que antes de resolver a questão, vamos olhar aqui atento às mensagens no chat e as respostas de vocês. Vamos lá. Pessoal, ali, ó, um grande abraço a Marina Reis, ali que também enviou um abraço, a Elida Marques, o Elvélcio Filho. Bem, vamos às respostas. Todo mundo ali respondendo a letra B. A Elida Marques, a letra B. O Elvélcio Filho, a letra B, a Priscila Moreira respondendo a letra B, o Sérgio Renê Pereira Villanova, a letra B,
Pablo Silva, letra B, Antônio de Pádua, letra B, e o Eduardo Luiz Tavares Rodrigues também respondendo a letra B. Pessoal, a resposta não é a letra B de Brasil. Atenção, que ali ó, o Eduardo Luiz Tavares Rodrigues respondendo a letra D de Dinamarca. A letra B de Brasil não é a resposta. Deixa eu explicar por quê. Essa questão indicou o principal componente da placa-mãe de um microcomputador é denominado. Percebe que a questão não está perguntando qual é o principal componente de um microcomputador. É da placa-mãe de um microcomputador. Porque se eu pegar o computador como um todo, o principal componente é o processador. Mas se eu te perguntar qual é o principal componente da placa-mãe, aí nós temos que descobrir quais são os componentes que vêm junto com a placa-mãe, que são incorporados no seu circuito durante o processo de fabricação, que são chamados componentes da placa-mãe. O processador da letra B não é um componente da placa-mãe. Professor, mas o processador não é conectado na placa-mãe através de um soquete? Exatamente. Só que o processador é um componente e a placa-mãe é outro componente. Esse processador vai ser conectado na placa-mãe, mas o processador não pertence de forma nativa à placa-mãe. Portanto, ele não é um recurso que, quando o fabricante de placa-mãe fabrica a placa-mãe, fabrica sem o processador. O processador é encaixado na placa-mãe através de um soquete, que é um encaixe específico para isso. Portanto, aqui a questão era clara, não perguntou qual é o principal componente do computador. Perguntou qual é o principal componente da placa-mãe. Mas vamos mostrar isso primeiro. Isso era uma questão da Fundação Carlos Chagas, que ficou bem famosa, causou muito problema, porque a maioria errou essa questão na prova original. Então acompanha, aqui eu tenho uma placa-mãe. Aqui na placa-mãe, observa, nós temos um soquete, que é essa área branca que eu estou te mostrando aqui apontado, que é onde vai ser conectado o processador. Mas percebe que o fabricante da placa-mãe fabricou a placa-mãe sem processador. Portanto, o processador não é um componente da placa-mãe, ele é conectado na placa-mãe. Agora, qual é o componente de fato mais importante da placa-mãe? É um conjunto de chips que nós chamamos de chipset, que eu estou ali apontando em vermelho para vocês. Ó. Chipset normalmente é um conjunto de chips formado por dois chips que serve para controlar o fluxo de dados entre os periféricos conectados e a própria CPU, o próprio processador. Portanto, a resposta certa para o componente mais importante de uma placa-mãe é o chipset, porque é o chipset que vem incorporado previamente aí no circuito da placa-mãe. Então, a resposta para essa questão é a letra D de Dinamarca, chipset, e não a letra B, processador. Se fosse o principal componente do computador, aí sim seria o processador. Mas como era o principal componente, observa, da placa-mãe, a placa-mãe vem só com um soquete para conectar posteriormente o processador. Vamos dar uma olhadinha aqui nas mensagens que estão aparecendo. Então a resposta, de fato, é a letra D de Dinamarca, né? A Hélida pediu para explicar cada um. Então vamos lá. A letra A, BIOS, significa Sistema Básico de Entrada e Saída. Deixa eu mostrar para vocês novamente aqui a placa-mãe. Opa, não, a questão 3. Aí, novamente mostrar a placa-mãe para vocês. BIOS significa Sistema Básico de Entrada e Saída. E é um software, aqui eu mostro para vocês, ó, essa aqui é a posição do microchip de memória ROM ou de memória flash, onde está armazenado o BIOS, bem aqui onde eu estou apontando com o ponteiro do mouse. BIOS é, na verdade, um software, é um programa de computador que está armazenado normalmente num microchip de memória ROM ou de memória flash, e BIOS serve para inicialização do sistema. Quando o computador é ligado, os primeiros dados que a CPU, que o processador vai processar, advêm desse sistema básico de entrada e saída chamado BIOS. Mas por que BIOS? Porque é a sigla do inglês, Basic Input Output System. Na tradução, Sistema Básico de Entrada e Saída. Então, BIOS é um software armazenado em um microchip ou de memória ROM ou de memória flash, que vem lá incorporado também no circuito da placa-mãe. Mas não é o principal recurso da placa-mãe, o principal componente da placa-mãe é, de fato, o chipset. Processador não é a resposta, porque processador vai ser conectado na placa-mãe, quer dizer, não é um componente dela, é conectado posteriormente. Clock pode sugerir o clock do próprio processador. O que significa clock? É a frequência de processamento do processador. Quando eu verifico que um processador, por exemplo, tem 4 GHz, é 4 GHz.
Então, giga é bilhões, hertz é um indicativo de frequência. Um processador de 4 GHz tem clock de 4 bilhões de ciclos de processamento por segundo. Então, o clock é o indicativo da frequência do processador. Chipset era a resposta, né? Observa, chipset é um conjunto de chips, normalmente formado por 2 chips que vem previamente integrado na placa-mãe e que serve justamente para fazer a comunicação entre os periféricos e o processador. Serve para controlar o fluxo de dados dos periféricos e a CPU, que é o processador, ou das memórias e a CPU, que é o processador também. E cache é um tipo de memória. É uma memória que normalmente vem dentro do processador e serve para acelerar a execução das tarefas no sistema. É a tal memória cache. Então, pegando aqui de novo, observa comigo ali, vamos voltar lá para o chat. Então, aqui eu acabei respondendo a... Deixa eu só ver aqui, quem é que tinha me perguntado? Quem é que perguntou antes foi... Explica cada um, foi a Hélida, então expliquei aqui para a Hélida. Depois ali o Isaac Dias, boa tarde Isaac, seja bem-vindo. A Ellen Prado tinha respondido a letra B, a resposta é a letra D de Dinamarca, Ellen. Ali o pastor Sérgio mandando uma mensagem, a Priscila Moreira também, seja bem-vinda. Não pode mais errar agora essa, né, Priscila? Ela falou ali que errou, mas não erra mais. A Fátima Martins, olá Fátima, tudo bom? Estamos aí nessa transmissão ao vivo com várias questões e o Eduardo Luiz Tavares perguntando sobre post. Post significa power, respondendo agora o Eduardo Luiz Tavares Rodrigues. Post significa Power On Self-Test, essa é a sigla post. E para que serve o post? Para testar os componentes básicos durante a inicialização. Pergunta do Eduardo Luiz Tavares, certo, Eduardo? Então, post, POST, também é um programa de computador, também é um software que vem junto com aquele microchip onde tem o BIOS, e a função do post, como o próprio nome diz, Power On Self-Test, é testar os componentes básicos durante a inicialização do sistema. Ok? Respondemos então aí os diversos questionamentos sobre essa questão. Pega ratão, né? Questão perigosíssima e uma pegadinha tremenda da Fundação Carlos Chagas, que a gente não pode errar agora para uma próxima questão. Certo, pessoal? Vamos lá para a questão 13, então. Para quem está chegando agora na nossa transmissão ao vivo, as questões, vou repetir de novo, para quem já ouviu, tudo bem, mas para quem está chegando agora, a questão é assim. Eu vou colocar a questão no ar, aqui, e vai ficar 2 minutos um temporizador, e aí vocês têm 2 minutos para responder a questão, e logo depois eu entro no ar de novo para a gente responder em conjunto e indicar o gabarito, certo? Então vamos lá agora para a questão número 3, pessoal. Acompanha aí a questão número 3. Eu já vou soltar aqui o temporizador, só um minutinho aqui. Eu só vou ajustar o temporizador, e aí a gente já solta ele. E aí eu vou encontrar vocês daqui a 2 minutos, ok? Até lá!
Ok, pessoal, voltamos aqui para a transmissão. Já vamos resolver a questão, mas antes vamos dar uma olhadinha ali no chat. Vamos ver o que o pessoal tem respondido para essa questão e aí já eu respondo ela. Olha lá, o pessoal tem respondido. Um salve aí para o pessoal de Fortaleza, pelo Jorge Maresia. Um abraço para o pessoal de Fortaleza, em nome do Jorge também. Olha lá, o Eduardo Luiz Tavares Rodrigues respondeu a letra A, o Elvélcio Filho a letra C, Sérgio René Pessoa Villanova a letra A Priscila Moreira a letra A, o Pablo Silva a letra E, o Jorge Maresia respondeu a letra A Fátima Martins respondeu a letra A também, indicou o switch, o Isaac Dias ficou na dúvida entre A e B, switch e roteador, e o Sérgio René Pessoa Villanova, A por endereçar individualmente quem recebe a mensagem. E aí, pessoal, qual foi o gabarito dessa questão pela Fundação Carlos Chagas? Olha só, por incrível que pareça, pessoal, a resposta é a letra E de Equador. E de Equador. Mas por que a letra E? Vamos devagarinho lá entender essa lógica antes de sair respondendo tudo ali, claro. Antes de eu sair mostrando todas as opções, eu tenho que dizer o porquê. A Ellen Prado ali acabou dizendo que errou. Mas o que acontece? Por que a resposta é a letra E de Equador? Deixa eu conversar com um pouquinho para vocês. Primeiro eu vou deixar ali o gabarito. Eu vou conversar sobre cada item e depois eu mostro na prática. O switch é um equipamento de rede que serve para conectar vários computadores em uma rede. E o switch, como o próprio nome diz, ele é um comutador de dados. Quer dizer, ele recebe os dados de um computador e aí envia esses dados para o destino adequado. Recebe os dados de um outro computador e envia para o destino adequado, porque o switch comuta os dados. Ele serve para conectar vários computadores numa rede, mas ele vai encaminhando os pacotes de dados somente para o destino adequado. Perfeito. Nesse ponto está certíssimo o que o Sérgio René Pessoa Villanova disse. Endereçar individualmente quem recebe a mensagem. Até aí tudo bem. Mas olha que a questão tinha pedido o equipamento capaz de detectar e, se necessário, desconectar da rede as estações com problemas. Porque o caso do switch, ele simplesmente envia os pacotes de dados para aquele local adequado. Certo? Mas daí a detectar e até desconectar da rede as estações com problemas, somente se o switch tiver associado a ele uma capacidade de hub inteligente. Porque o equipamento capaz de não só conectar vários computadores em uma rede, mas também de detectar e também desconectar da rede algumas estações, alguns computadores que estão com problema, é o hub inteligente. Porque observa uma questão interessante, se fosse só hub sem inteligente, só hub, o hub tradicional não faz isso. Porque o hub é um difusor. O hub também permite conectar vários computadores em uma rede, mas quando ele recebe o sinal, ele manda para todos os computadores aos quais tem portas conectadas. Esse é o hub tradicional, que não tem capacidade de detectar ou desconectar da rede estações com problema. Já o hub inteligente é um outro equipamento diferente do hub tradicional. O hub inteligente é que tem a capacidade de detectar problemas e até desconectar os computadores dessa rede que estão apresentando problema para não causar problema com outros computadores da rede. O roteador citado na letra B, roteador é o equipamento capaz de definir a melhor rota para os dados atingirem o destino ou realizar o roteamento dos pacotes de dados, como por exemplo em rede sem fio. Gateway é a porta de ligação de uma rede interna com uma rede externa. O gateway pode ser o teu modem. O modem pode estar fazendo a função de conectar a rede interna da tua casa com a internet, que é uma rede externa. E gateway é isso, é a porta de ligação de uma rede interna com a rede externa. O termo backbone, citado na letra D, significa espinha dorsal. Se a gente pensar na internet, backbone é a espinha dorsal da internet. São as linhas de conexão de mais alta velocidade que existem na internet, conectadas em diferentes regiões do mundo inteiro, como eu disse, com linhas de conexão de altíssima velocidade, normalmente usando cabos de fibra óptica e conectando continentes, países, estados e cidades, com muito cabo submarino atravessando oceanos para conectar os continentes. Esses são os backbones. Então, backbone é espinha dorsal. São as linhas de conexão de mais alta velocidade, espalhadas em diferentes regiões do mundo inteiro, com essas conexões formando a espinha dorsal. E a resposta, então, de fato, que a FCC deu era a letra E, hub inteligente. Mas deixa eu mostrar, antes de ir para os questionamentos, esse é um exemplo de um hub inteligente. Acompanha comigo aqui, ó.
Esse hub inteligente ele também serve para conectar vários computadores em uma rede, como um switch também pode conectar, como um hub também pode conectar vários computadores em uma rede. A diferença é que o hub inteligente ele pode desconectar um determinado computador da rede. Se esse computador começar a apresentar problemas, ele pode realizar a desconexão. Isso é muito interessante, mas aí é um exemplo de um hub inteligente que está na imagem, mostrando que tanto o switch, hub ou hub inteligente conectam vários computadores em uma rede, mas aquele que descreve o que a questão pedia, capaz de detectar e se necessário desconectar as estações, esse é o hub inteligente, ok? Deixa eu ir aqui para as mensagens, vamos ver o que o pessoal está dizendo ali. A Ellen Prado já tinha dito, né, que acabou errando, mas é isso, errando é que se aprende ali, né? O Elvélcio Filho ficou na dúvida, o Antônio de Pado ali acertou, a Fátima Martins falou que raiva, às vezes a gente erra, dá a Pablo Silva, o Elvélcio Filho, é isso aí, pessoal. Então essa é a questão número 3, né? Vamos lá, questão número 4 agora na jogada, deixa eu apresentar para vocês aqui a questão 4, só passar aqui adiante. Aí, para quem está chegando agora na nossa transmissão e não conhece ainda o sistema funciona assim. Eu vou mostrar a questão 4 agora e vou deixar um temporizador ali de 2 minutos. Vocês vão ter 2 minutos para responder a questão e logo depois eu entro ao vivo de novo e aí resolvo a questão com vocês, faço os comentários e também divulgo o gabarito. Então vamos lá a resposta, essa questão agora. Ok, pessoal? Tudo com vocês aí. Já já vou soltar o temporizador ali. Só um minutinho, já solto ele também. Tudo com vocês, então. Daqui a 2 minutos a gente se encontra. É isso aí, pessoal. Vamos lá para a resposta dessa questão. Vamos primeiro ver o que o pessoal andou respondendo aí no chat e aí a gente já volta aqui para a resolução da questão. Deixa eu ver o que o pessoal respondeu. Olha ali, o Elvélcio Filho, letra E, Pablo Silva, letra E, Fernando Furtado, letra E, Ellen Prado, letra E, a Priscila Moreira, também a letra E, o Sérgio René Pessoa Villanova, letra A, o Antônio de Pádua, letra E, Fátima Martins, letra B, Isaac Dias, letra A. A Elida Marques ali também mandando mensagem. Pessoal, olha só. Antes da gente começar a resolver essa questão da Fundação Carlos Chagas, ela precisa ser atentamente observada. Quando ele diz, num monitor de microcomputador sobre controle do Windows, a resolução de tela mais alta. O que acontece quando nós aumentamos a resolução de tela? Observa que há uma confusão muito grande que se fala em tamanho da tela, tamanho do monitor é medido em polegadas.
Mas o tamanho da área de trabalho do Windows não é medido em polegadas. O tamanho da área de trabalho do Windows é a quantidade de pixels que vão compor aquela área de trabalho para o Windows. Portanto, a resolução da tela do Windows, como também o tamanho da área de trabalho da tela do Windows, é medida em pixels, porque o tamanho da tela do monitor é que é medido em polegadas. Mas eu quero demonstrar uma coisa para vocês aqui, quero que vocês fiquem bem atentos. Acompanha comigo aqui. Vamos imaginar, não é o caso, certo? Mas vamos imaginar que exista essa situação hipotética que eu vou mostrar aqui, só para que vocês possam perceber isso acontecendo na prática. Olha só, aqui eu tenho cada quadradinho desses como sendo um pixel da tela da minha área de trabalho do Windows. Claro que não teria resolução tão baixa, mas como é que eu vou medir a resolução da minha área de trabalho no Windows, que é o que a questão pediu? Eu vou contar os pixels horizontais por verticais. Acompanha 1, 2, 3, 4 pixels horizontais por 1, 2, 3 pixels verticais. Então eu poderia dizer que essa minha tela aqui tem 4 por 3 pixels, 4 por 3 pixels de resolução, ou ainda poderia multiplicar e dizer que tem 12 pixels de tamanho, porque existem 12 pixels compondo essa minha área de trabalho hipotética. Por que eu digo hipotética? Porque não existe resolução tão baixa para a área de trabalho do Windows. Então é só uma situação para a gente enxergar. Agora, olha o que acontece se nesse momento eu passo de 4 por 3, conta comigo agora, horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pixels por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu tenho 8 por 6 pixels, ou um total de 48 pixels. A pergunta é a seguinte: quando eu aumentei a resolução dessa minha tela hipotética de 4 por 3 pixels para 8 por 6 pixels, o que aconteceu com o tamanho de cada pixel? Diminuiu. Observa, quando tinha lá, repetindo, 4 por 3, olha o tamanho do pixel. Percebe que a minha tela é do mesmo tamanho, continuou a tela em si do meu monitor, continuou sendo lá minhas 22 polegadas. Mas eu pergunto o que aconteceu com o tamanho de cada pixel. Diminuiu. Quando eu aumento a resolução agora para 8 por 6, diminuiu o tamanho de cada pixel. Aumentou o tamanho da área de trabalho, a tela do monitor continuou com o mesmo tamanho, 22 polegadas. Mas o tamanho da área de trabalho aumentou. Como assim, professor? É que o tamanho da área de trabalho também é medido pela quantidade de pixels, que é a quantidade de informação que a área de trabalho pode representar. Antes, a minha área de trabalho poderia representar 12 tipos de informações variáveis diferentes, porque tinha 12 pixels. Agora, quando eu aumentei a resolução, diminuiu o tamanho de cada pixel e aumentou o tamanho da minha área de trabalho, porque aumentou a quantidade de pixels que geram informação ali. Se a gente pegar, por exemplo, essa imagem da área de trabalho aqui do Windows XP, mas isso vale para o Windows 7, vale para o Windows 10, vale para as outras versões. Percebe que neste exemplo aqui, a resolução de tela ali indicada é de 800 por 600 pixels. Isso quer dizer que tem 800 pontos na horizontal por 600 pontos vertical. Olha bem agora essa imagem e conversa comigo aqui, acompanha. Se essa imagem da área de trabalho desse meu Windows, no caso aí o Windows XP, está com 800 por 600 pixels de resolução, o que acontece se eu aumentar a resolução para 1280 por 720? Então, está 800 por 600, eu vou aumentar agora. Acompanhe o que vai acontecer com o tamanho da janela, com o tamanho da barra de tarefas, do botão iniciar e dos ícones. Vamos aumentar a resolução agora. O que aconteceu com o tamanho dos ícones? Diminuíram de tamanho. Observa, de novo, resolução mais baixa. Atenção, vou aumentar a resolução agora. Aumentou a resolução. O que aconteceu quando eu aumentei a resolução? Diminuiu o tamanho dos ícones, das janelas, da barra de tarefas, do botão iniciar. Isso porque quanto mais alta a resolução, menor o tamanho dos itens que compõem a área de trabalho. Porque quanto mais alta a resolução, menor o tamanho dos pixels. Observa aqui de novo, voltando àquele nosso desenho hipotético. Imaginando a minha área de trabalho hipotética com resolução de 4 por 3 pixels e ali em azul eu tenho um ícone formado por 4 pixels. Se eu aumentar a resolução agora para 8 por 6, o que aconteceu com o tamanho daquele meu ícone? Diminuiu de tamanho, porque quanto mais alta a resolução, menor o tamanho dos pixels e, por consequência, menor o tamanho dos itens que compõem a área de trabalho. Então, voltando à nossa questão, ele disse, num monitor de microcomputador, sob controle do Windows, a resolução de tela mais alta. A resposta é a letra A.
reduz o tamanho dos itens e aumenta o tamanho da área de trabalho. Observa, não aumenta o tamanho da tela do monitor, que continua sendo 22 polegadas. Vamos imaginar se fosse o caso, né? Eu tenho um monitor de 22 polegadas, o tamanho do monitor continua o mesmo, mas aumentou sim o tamanho da área de trabalho, porque eu aumento a resolução, isso diminui o tamanho dos pixels, diminui o tamanho dos itens que compõem a área de trabalho, mas aumenta a quantidade de pixels que representam informação. Portanto, aumenta o tamanho da área de trabalho, que é a quantidade de informação que ela pode representar simultaneamente. Por isso, a resposta, de fato, é a letra A de América. Vamos voltar aqui às mensagens, pessoal, porque essa questão é muito interessante, né? Então, o pessoal foi respondendo ali, o Pablo Silva dizendo ali que aprendeu ali, errou, mas acabou aprendendo. Valeu, Pablo. Isso que é o interessante, porque quando a gente coloca aqui as questões, é interessante perceber que se a gente vê isso na prática, olhando ali, e aí depois traduz isso numa questão teórica, mesmo tendo errado, a gente vai para a prova mais preparado. Como isso é uma questão que a Fundação Carlos Chagas já fez várias vezes, percebe? Essa não é a única vez, que a FCC fez esse tipo de questão. O que ela poderia colocar numa próxima questão? Exemplo, a resolução de tela mais baixa. Se a resolução de tela fosse mais baixa, qual seria a resposta? Bem, se a resolução de tela mais alta reduz o tamanho dos itens, então a resolução de tela mais baixa aumenta o tamanho dos itens e reduz o tamanho da área de trabalho. Aí seria a letra B de Brasil. Então o que eles poderiam fazer é justamente isso, né? Ali o Elvélcio Filho dizendo não acertava nunca, ainda que eu tenha feito isso na prática. É isso, Elvélcio, mas é interessante que na prova, né, a gente pegue bem a teoria para não errar. Um abraço também ali para o Antônio de Pádua, para Ellen Prado, e para Priscila Moreira ali, que também, e para o Pablo Silva. Ok, pessoal? Vamos para a nossa questão 5? Então vamos lá, questão 5 na jogada agora. Bem, para quem está chegando agora na nossa transmissão ao vivo, como sempre eu digo, as questões funcionam assim. Eu vou colocar a questão na tela, vai entrar um temporizador de 2 minutos e vocês têm 2 minutos então para responder a questão, e logo depois que passar esses 2 minutos eu entro aqui de novo ao vivo, respondo as questões, falo um pouquinho sobre o que chegou a resposta e também dou o gabarito. Então vamos lá, a questão 5. Vou deixar vocês aí com a questão. Está aí. Já vou colocar o temporizador ali, só um minutinho. Já vamos colocar o temporizador de 2 minutos no ar. E aí, a partir daí, vocês vão ter 2 minutos para responder a questão. Tudo com vocês, então. Volto em 2 minutos. Até breve. É isso aí, pessoal. Vamos lá à resolução dessa questão. Vamos primeiro, como sempre, ao chat. Vamos ver o que o pessoal tem respondido
para essa questão, e aí eu já vou dar o gabarito. Olha lá. A Ellen Prado, letra D de Dinamarca. O Sérgio René Pessoa Villanova, letra D de Dinamarca. O Elvélcio Filho, letra B de Brasil. A Priscila Moreira, alternativa B. O Antônio de Pádua, letra B. O Pablo Silva, letra B também. O Vander Lara, letra B. Simone Carvalho, letra D de Dinamarca. O Fernando Furtado, letra B de Brasil. Isaac Dias, letra D de Dinamarca. Nós estamos ali num conflito entre a letra D de Dinamarca e a letra B de Brasil ali. O pessoal tem respondido e aí surge a dúvida. Bem, olha só o que eu vou dizer para vocês, pessoal. Primeiro, nós temos que entender quais são os protocolos usados por correio eletrônico. Porque a questão diz assim: considere as propriedades apresentadas abaixo sobre software correio eletrônico. 1. Protocolo que permite que mensagens armazenadas em um servidor de correio eletrônico sejam acessadas a partir de qualquer máquina, montando um verdadeiro repositório central. Percebe que o item 1 descreve protocolo para acessar mensagens de correio eletrônico. Nós temos dois protocolos de recebimento, de entrada, que permitem acesso às mensagens de correio eletrônico que estão armazenadas lá no servidor. Então, quais são os dois protocolos que permitem recebimento de mensagens de e-mail? É o POP, que também pode ser chamado de POP3, e é o IMAP. Tanto o POP quanto o IMAP são protocolos que permitem acessar as mensagens de e-mail. Me permitem receber essas mensagens de e-mail e realizar a leitura. A diferença é que o POP recebe as mensagens de e-mail e esvazia a caixa postal do servidor. Então, usando o POP, quando eu recebo a mensagem de e-mail aqui no meu computador, ela fica armazenada nesse computador e não forma mais um repositório central no servidor, o que me impede de visualizar essa mesma mensagem com outra máquina. Aquele protocolo que recebe e mesmo recebendo, mesmo eu lendo a mensagem aqui, e não esvazia a caixa postal do servidor, quer dizer, eu recebo a mensagem e essa mensagem ainda é mantida armazenada na caixa postal do servidor, é o IMAP. O IMAP é o protocolo que permite o recebimento, o acesso às mensagens de e-mail, e essa mensagem continua armazenada na caixa postal do servidor, formando um repositório central, que é a caixa postal do servidor. Quer dizer, não descarregando essa caixa postal, porque o POP recebe e esvazia a caixa postal em relação àquela mensagem. Não forma um repositório central. Já o IMAP permite acessar a mensagem de e-mail, receber e não esvazia a caixa postal do servidor, fazendo com que o servidor tenha agora um repositório central, do qual me permite, através de outras máquinas, acessar essa mensagem de e-mail. Então, tanto o POP quanto o IMAP são para recebimento, com a diferença que o POP não forma um repositório central e o IMAP forma um repositório central porque mantém a mensagem armazenada na caixa postal do servidor. Então, primeiro já começamos, tem que ser IMAP para o item 1, o que já descarta a letra A, B e C. Ficamos só com a D e com a E. E aí no item 2 ele diz protocolo de troca de mensagens entre servidores de correio eletrônico. Quando um servidor de correio eletrônico deseja trocar mensagens com outro servidor de correio eletrônico, isto é um processo que nós chamamos de envio, porque a troca de mensagens entre servidores de correio eletrônico é uma responsabilidade do servidor de origem enviar a mensagem para o servidor de destino. Como na troca de mensagens entre servidores de e-mail, é responsabilidade do servidor de origem, repetindo, enviar para o servidor de destino, o protocolo usado para enviar mensagens de e-mail, para dar saída das mensagens de e-mail, portanto também usado para troca de mensagens entre servidores de e-mail, é o SMTP. Descrito ali na letra D de Dinamarca. Portanto, a resposta para essa questão, vamos marcar ali, é a letra D de Dinamarca. O IMAP é aquele que permite receber, acessar a mensagem de e-mail, mantendo na caixa postal do servidor, portanto, formando um repositório central. E o SMTP é o protocolo para enviar mensagens de e-mail. Como na troca de mensagens entre servidores de e-mail é responsabilidade daquele servidor de origem enviar para o servidor de destino, ficamos com SMTP para o item 2. Então a resposta certa aqui, D de Dinamarca. O IMAP recebe e forma um repositório central e o SMTP é o que envia. Bem, pessoal, aqui ficou aquela
a discussão que eu digo assim saudável, mas ficou aquela dúvida entre B e D ali nas respostas do chat. Então cuidem a partir de agora. A diferença do IMAP é que o IMAP forma o repositório central. A letra D de Dinamarca de fato foi a questão certa. A Ellen Prado dizendo, até que enfim acertei, risos. É verdade, Ellen, mas o legal é isso, né? Erra uma, erra outra, mas também vai aprendendo mesmo com aquelas que a gente acaba errando. Sempre tem um aprendizado colocado ali. Parabéns a Ellen, então, que acertou também a letra D, e parabéns a todos ali que disseram a letra D, e para os que não acertaram, parabéns também, porque estão aí assistindo e não errarão nas próximas vezes. Ok, pessoal? Essa foi a 5, então, letra D de Dinamarca. Ali o Elvelso Filho deixando uma bela dica ali, né, para o SMTP, sua mensagem está partindo. É uma boa dica para lembrar que o SMTP é o protocolo de envio de mensagens de e-mail, é o protocolo que permite dar a saída dessas mensagens de e-mail, ok? Vamos lá então, agora nós vamos fazer a questão 6. Para quem está chegando agora no nosso chat, para quem está chegando agora na nossa transmissão ao vivo, vai funcionar assim. Essa é a nossa última questão de hoje, a questão 6. Vai aparecer a questão e um temporizador de 2 minutos. Passados 2 minutos eu volto ao vivo para responder a questão, responder as dúvidas e também o gabarito. Então é tudo com vocês. Já vou soltar aqui a questão para vocês. Está aí a questão. Deixa eu colocar aqui também o temporizador. Só um minutinho aqui. Vamos colocar no ar o temporizador. E aí já vamos soltar ele para ficar ali os 2 minutinhos. Ok, pessoal? Encontro vocês então em 2 minutos para responder a questão. Bem, pessoal, vamos lá à resposta da questão. Questão aí para finalizar o dia de hoje, para falar um pouquinho sobre teclas de atalho. Observa, como nós temos ali no edital do TRE São Paulo a indicação do Windows 7, vale também para o Windows 7 essas respostas, certo? A tecla Windows acionada em conjunto com a tecla D executa no Windows XP, mas pode ser o Windows 7 também sem problemas, o comando D. Atenção, esse D, tecla de logotipo do Windows do teclado, mais a tecla D, o D vem de desktop. Então vamos ver quais as respostas foram dadas aqui no chat e aí depois ali a gente faz as descrições. O pessoal respondeu, a grande maioria ali, o Vanderlar, a letra C, Sérgio René Pessoa Villanova, a letra C, a Ellen Prado, a letra C, o Giovanni Oliveira respondeu a letra C, Antônio de Pada, a letra C, o Isaac Dias também a letra C, e o Pablo Silva, letra C, Simone Carvalho, letra C, o Velcio Filho, letra D, Patrícia Lima, letra C, Pablo Silva
dizendo, ops, o meu é o Windows 10, e o Sérgio René Pessoa Villanova dizendo, o meu é o Windows 10 e também funciona, sem dúvida nenhuma. Funciona para as diversas versões do Windows. Aqui eu estou descrevendo mais ênfase, embora tenha dito Windows XP, mais ênfase para o Windows 7 em função do perfil aí das provas para o TRE São Paulo. Mas olha só uma dica importante aqui, o D vem de desktop, e desktop no Windows significa área de trabalho. Então a tecla de logotipo do Windows mais D, como significa área de trabalho, tem que mostrar a área de trabalho. E para mostrar a área de trabalho tem que minimizar as janelas. Então a tecla de logotipo do Windows mais D serve para minimizar, ou se o usuário pressionar de novo, maximizar todas as janelas. Então a resposta aqui é a letra C de Canadá. A resposta correta então, a letra C de Canadá. Vamos observar só para as outras situações ali. Qual é a tecla de atalho dentro desse princípio para o executar? O comando executar é a tecla de logotipo do Windows, então a tecla Windows, mais R de Run, esse é o executar. O pesquisar é a tecla de logotipo do Windows mais F de Find, que é para pesquisar. A tecla de logotipo mais D é para minimizar, quer dizer, para mostrar a área de trabalho. A tecla de logotipo do Windows mais E de Equador, tecla de logotipo do Windows mais E de Equador, abre o Windows Explorer. E a tecla de logotipo do Windows mais F1 abre ajuda e suporte. Então aqui em ordem na questão, né? Para o executar deveria ser tecla de logotipo do Windows mais R. Para o pesquisar deveria ser tecla de logotipo do Windows mais F. O minimizar e maximizar era a resposta correta, tecla de logotipo do Windows mais D. Ativar o Windows Explorer é tecla de logotipo do Windows mais E. E exibir ajuda e suporte é tecla de logotipo do Windows mais F1 ou simplesmente F1. Por isso a resposta dessa questão, a nossa letra C de Canadá. Ok, pessoal? Bem, essa foi a nossa sexta e última questão que finaliza essa nossa transmissão ao vivo de hoje. Nós vamos voltar amanhã também com mais transmissões ao vivo. Provavelmente amanhã nós vamos fazer, como hoje, uma transmissão ao vivo resolvendo questões na parte da manhã, próximo das 10 horas, e uma outra transmissão ao vivo respondendo também questões próximo às 3 horas da tarde. Então eu encontro vocês amanhã também. Um grande abraço ali ao Sérgio René Pessoa Villanova, mandando ali mensagem. Para Fátima Martins também, um grande abraço. E grande abraço para todos que participaram aqui. Vou falar a alguns de vocês. Abraço para o pastor Sérgio, para a Hélida Marques, para o Sérgio René, para Eduardo Luiz Tavares Rodrigues. Abraço também para Vanusa Gama, Fernando Furtado. Abraço também ao Antônio de Pádua, ao Pablo Silva, a Marina Reis, a Hélida Marques, eu já tinha dito, o Velcio Filho, a Priscila Moreira. Também um abraço aqui ao... Quem mais participou aqui? A Ellen Prado, que participou também, a Fátima Martins. O Jorge Maresia também participou hoje aqui da nossa transmissão. O Isaac Dias, que também participou da nossa transmissão aqui, respondendo questões. Esse é o pessoal que participou aqui. Deixa eu ver se mais gente participou da transmissão. Vander Lara também participou da transmissão. O Isaac Dias já tinha dito. O Claudeci Gonçalves também participou aqui. Esse é o pessoal que participou da transmissão. Simone Carvalho também aqui mandando mensagens. É isso aí, pessoal. Obrigado a Patrícia Lima. Obrigado para vocês. Nós continuamos, claro, amanhã tem mais transmissão ao vivo. Eu sempre peço, pessoal, se vocês gostaram, não esquece de deixar o gostei ali e também as mensagens do feedback de vocês para a gente continuar as nossas transmissões ao vivo. Lembrando que essa aula de hoje vai ficar gravada lá no nosso canal do YouTube. Então aqui no canal do YouTube vai ficar gravada essa aula para que vocês possam assistir a qualquer momento, rever essas questões e essa aula que foi colocada. Ok, pessoal? Era isso então. Ali o Pablo Silva daqui do Rio Grande do Sul, aqui de Taquari, próximo, né? Um grande abraço então ao Pablo Silva. Abraço ali também ao Maresia. Certo, pessoal? Era isso. Valeu. Até a nossa próxima aula. Bons estudos a todos.